Muito bem, gente, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando aqui para juntos finalizarmos com esse último devocional do livro de Ruth, um livro fantástico, onde nós aprendemos muito. E eu quero agradecer a Deus por ter vivido com você esse tempo, né? Esse tempo de aprendizado sobre uma história tão fantástica, verídica. E o texto que nós vamos estudar hoje se encontra em Efésios 2,19. Mas o título do nosso devocional é O Resgatador. O texto de Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus irmãos, esse texto nos fala que em Cristo todos somos da família de Deus. Isso nos faz lembrar algo como inclusão. Inclusão. Presta bem atenção. Porque Paulo aqui, ele nos faz lembrar que nós somos a humanidade redimida. Estamos vivendo uma nova aliança. Efésios, queridos, é dirigido a um grupo de crentes que tem riquezas sem medidas em Cristo Jesus. Mas só que esses crentes, irmãos, vivem como mendigos, apenas por serem ignorantes a respeito da sua riqueza, da riqueza que Jesus nos proporciona. Sabe por quê? Porque aqui nesse mundo nós temos grandes bancos que guardam grandes riquezas, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas lá nos céus nós temos um banco chamado Banco dos Céus, que guardam ricas bênçãos, grandes dotes. E eu vou citar alguns para você: adoção, aceitação, redenção, sabedoria, perdão, herança, selo do Espírito Santo, vida, graça, cidadania. Amados, é tão importante a gente entender essa questão dessa nova aliança, porque ela fala do chamado, ela fala do arrependimento, da fé, da união com Cristo, da justificação e, por conseguinte, da adoção. Queridos, Deus é o nosso Pai. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 9, o texto diz que a ninguém na terra chame Pai, com P minúsculo. É o que está escrito. Porque vocês só têm um Pai. E o que está escrito é com P maiúsculo, aquele que está nos céus. Queridos, nós, os crentes redimidos, humanidade redimida, somos filhos de Deus por adoção. E o texto lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, onde Davi, nos últimos momentos da sua vida e na sua última fala, ele diz assim, 2 Samuel 23, 5, a minha dinastia, presta atenção, meu irmão. Quando ele fala em dinastia, ele fala, as minhas gerações futuras está de bem com Deus. Ele faz uma aliança, Deus faz uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo e preciso.
Amados, eita Deus, o livro de Ruth encerra com uma bela cena de um tempo histórico, onde é recordado os antepassados do rei Davi. Veja a sequência, onde Boaz e Ruth fazem parte como bisavós de Davi, de onde viria o Cristo Jesus, o resgatador e o salvador do mundo, nascido também lá em Belém de Judá, mesma cidade de Boaz. Boaz foi neto de Raabe, irmão, a prostituta salva por Deus em Jericó, que passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Que lição de amor, na verdade, e resgate. Boaz, o resgatador de Ruth, faz parte da linhagem daquele que seria o maior de todos os resgatadores que a história do mundo já teve, e nunca haverá outro igual, e isso eu me refiro a Jesus Cristo. O livro de Ruth, meu amado, se refere à história do passado. Cerca de 900 anos, desde Jacó. Quer ver? Vamos lá para Ruth, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, preste atenção: todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a-te já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Aí eu me lembro aquela música que diz: uma nova história Deus tem para mim. Não é verdade? Um novo tempo Deus tem para mim. É lindo, irmão. Esse texto de Ruth remete a história para o futuro, presta atenção, para o reinado de Davi, que como consequência chegaria em Jesus e estaria presente em Tamar, mãe de Pérez, presta atenção, que teve relação incestuosa com o irmão. Remete também a Raabe, mãe de Boaz, prostituta gentia, e também a Betseba, mãe de Salomão, que adulterou com o rei Davi. Que estas linhagens estão na linhagem de Cristo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 3 a 7. Isso tudo nos mostra a importância do resgatador que traz dignidade aos que não têm dignidade. Olha para Ruth. Solidariedade aos que foram rejeitados. Hospitalidade aos que não têm pátria. Os que precisam de refúgio. Perdão aos que pecaram, erraram feio, mas buscaram redenção e reconciliação em todo o tempo na história. Suas mãos estão estendidas. O resgatador. O livro de Ruth nos mostra um tempo histórico brilhante, pois vimos gente que fora rejeitada, gente que não era nada, se tornarem gente importante e utilizadas por Deus para prepararem o caminho do grande resgatador que um dia viria. Hoje, queridos, todos nós fazemos parte dessa história, como fomos incluídos. Jesus é inclusivo. Olha o que diz Efésios 2,19. Como fomos incluídos na história. Não importa a cor, a raça, as condições sociais, emocionais, econômicas ou intelectuais. Vemos com isso que no desafio, não presta bem atenção, no desafio
no desafio da vida em que viveu Ruth, mas também olhamos o desfecho nessa história bela de Ruth, que nós somos também protagonistas junto com ela. Eu quero fazer 3 perguntas. Vamos refletir para você. O que fazer quando percebemos que o nosso histórico familiar não foi tão saudável? Como podemos lidar com gente da família que foi rejeitada ou com a nossa própria rejeição? E a terceira, você já se sentiu excluído ou rejeitado na sua própria casa, na escola, no trabalho, na igreja? Preste atenção, querido. O mais sensato a fazer agora é olhar para nós mesmos e vermos que não somos perfeitos e que temos também nossos problemas. Portanto, todos nós precisamos do resgatador em nossas vidas e de entender que temos que estender ajuda e amor àqueles que estão ao nosso lado. Posso fazer uma oração com você? Senhor, muito obrigado por me colocar como parte da sua família. Obrigado pelo resgate eterno, pela herança eterna e pela linda história de um amor leal que o Senhor está escrevendo na minha vida, na vida dos irmãos. Eu te louvo por ser considerado um filho amado por ti. Amém. Te aguardamos para iniciarmos o livro de 1º e 2 Samuel. Fica com Deus. Pensa nisso. O resgatador está te chamando. Fica com Deus. Em nome de Jesus.